Oi, boa tarde. Bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. O Ibovespa cai aos 116 mil pontos, enquanto os investidores repercutem um cenário externo favorável e as movimentações em Brasília. O dólar agora sobe a R$ 4,93 e a grande expectativa de hoje é a apresentação do projeto de lei orçamentária de 2024. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que o governo projeta 129 bilhões de reais a mais em despesas públicas para o ano que vem. A gente lembra que, sem corte de despesas, as receitas dependem muito do aumento de arrecadação para fechar na meta de déficit zero no ano que vem. Segundo o Tebet, vai ser necessário um aumento de 168 bilhões de reais em arrecadação, incluindo aí receitas ainda não aprovadas. No entanto, a divulgação do segundo maior rombo para o mês de julho nas contas do governo não deixou boas expectativas. O déficit registrado foi de 35,9 bilhões, quase 36 bilhões de reais, e boa parte aí do mercado não acredita na possibilidade de zerar esse déficit no ano que vem. E furar a meta do novo marco fiscal pode fazer com que ele perca a credibilidade. Esse cenário faz com que o investidor tenha mais cautela e o reflexo disso está nos contratos de juros futuros que operam com as taxas de longo prazo em alta neste momento. O economista-chefe da Rio Asset, o Gabriel Barros, avalia que a falta de controle de gastos é um risco para o cumprimento de metas. Vamos ouvir? O envio por parte do governo de medidas apenas pelo lado das receitas para o orçamento de 2024 gera uma preocupação, na medida em que o plano de consolidação fiscal, o plano de voo, ele só contempla medidas pelo lado da arrecadação, não há nenhuma medida pelo lado da despesa, corte de gastos ou melhoria de eficiência da máquina pública através de políticas públicas que são mal coordenadas, ineficientes. Não há nenhuma medida nesse sentido, de controle de gasto. Todo o ajuste fiscal, todo o plano de voo é baseado em medidas pelo lado da arrecadação, que é um risco, existe um risco bastante grande de frustração dessas medidas, e o ideal, o que a literatura internacional aplicada, empírica, mostra é que planos de consolidação fiscal tendem a ser mais bem-sucedidos na medida em que conciliam medidas também pelo lado do gasto. Nesse sentido, o orçamento de 24 veio com uma peça faltante, não há medidas pelo lado da despesa que a gente gostaria de ver. E o presidente Lula sancionou hoje o marco fiscal depois da aprovação no Congresso. Notícia que é destaque no nosso site da CNN, Lula vetou 2 trechos da nova regra. Um deles trata aí de uma restrição de investimentos do governo federal, caso o executivo precise limitar empenhos e pagamentos para atingir aí o mínimo da meta de resultado primário. Na lei aprovada pelo Congresso, a gente lembra, se esse objetivo não fosse alcançado, os custos com investimentos também poderiam ser reduzidos. Outro trecho vetado é o que proibia o orçamento de excluir despesas da meta anual para as contas públicas, o resultado primário. Segundo o veto, a possibilidade de excluir gastos da meta é uma medida excepcional e, por isso, deve ter autorização na lei. O CNN Mercado volta às 5 para 6 da tarde com atualizações de hoje e você fica agora com um grande debate com a Luciana Barreto. Boa tarde.